Pessoal, muito boa noite. Vamos então para essa aula teórica sobre a queixa-crime, tá? A queixa-crime que vai ser a nossa primeira peça das 4 peças que a gente vai estudar ao longo desse curso. Então, para começar, queixa-crime. A queixa-crime, gente, é a petição inicial do processo penal. O processo penal ele pode ter dois tipos diferentes de petição inicial. Ou vai ser a queixa-crime, ajuizada pelo advogado da parte, ou vai ser a denúncia ajuizada pelo membro do Ministério Público, o promotor de justiça. Isso é o mesmo que dizer que a ação penal será pública quando for o Ministério Público ajuizar uma denúncia. Ou a ação penal poderá ser privada, quando então será intentada pela vítima ou pelo advogado da vítima. Nesses casos, dizemos então a ação penal privada. Gente, a regra geral está no artigo 100, no caput do Código Penal. Olha aí na tela. Então, a regra geral é que a ação penal é pública, tá? A ação penal, em regra, vai ser ajuizada pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, tá? Como exceção, a lei pode trazer casos em que será ação penal privada. Então, por exemplo, os crimes contra a honra, que são calúnia, injúria e difamação, são crimes de ação penal privada. Mas por que são crimes de ação penal privada? Porque está no artigo 145 do Código Penal que esses crimes serão intentados mediante queixa-crime, tá? Então a regra geral é que a ação penal é pública e a exceção que nos interessa aqui nessa aula, a exceção será a ação penal privada. Então, em regra geral, caberá denúncia. Mas a exceção que nos interessa, então, caberá a queixa-crime. Bom, então eu trouxe aqui na tela, ó, põe na tela a relação dos crimes de ação penal privada, tá? Então tem uma relação dos crimes de ação penal privada. Isso aí eu vou mandar no material para vocês, tá? Então esses são os crimes de ação penal privada, tá ok? E como fazer essa peça, né? A peça, olha aí no artigo 41 do Código Processual Penal. Então tá aí na tela, né? A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, conterá a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então essas 4 coisas são necessárias que esteja lá na sua queixa-crime. O fato com as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou uma forma de identificá-lo, né? A classificação do crime e esse aqui que é o mais que tem que ter mais atenção, o rol de testemunhas. Porque presta atenção, você da acusação, ou você pede a intimação das testemunhas aqui no rol de testemunhas, ou não poderá pedir intimação mais, tá? Então, por isso, é aqui na queixa-crime que você vai colocar o rol de testemunhas a serem intimadas. Por último, a última coisa que falta falar é o prazo de decadência. A decadência, ela ocorre em 6 meses, tá? 6 meses a partir de quando? Aí vai depender. Vai começar a contar o prazo a partir de quando a vítima souber quem é o autor do crime, tá? Então, do dia que souber, conta 6 meses, acontece a decadência, tá? Então, olha só, se o seu problema pedir para você ajuizar no último dia, que vai ser o que eu vou pedir nos nossos exercícios, você vai ter que saber contar o prazo de decadência, vai ter que pensar que dia que a decadência acontece e presta atenção, vai ter que pedir antes da decadência acontecer, porque depois que a decadência acontece não pode mais, não é isso mesmo? Então, suponhamos que o crime tenha acontecido no dia 3 de fevereiro e que você tenha tomado conhecimento no dia 3 de fevereiro. Que dia que vai acontecer, então, a decadência? Fevereiro conta 6 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, dia 3 de agosto acontece a decadência. Dia 3 de agosto, então, não pode mais. O último dia será, então, 2 de agosto. Beleza? Tranquilinho? Nós vamos fazer exercícios para testar isso aí melhor, tá? Para treinar, né? E qual que é a forma? Como escrever? Então, se você estiver em casa aí, abre um documento do Word ou pega um papel e você vai colocar lá no alto, na primeira linha, o endereçamento, tá? Bom, continuando, vamos ver então qual que é a forma de escrever a peça queixa-crime.
Todas as peças simples, todas as peças nossas, depois eu explico esse detalhe, né? Todas as nossas peças vão ter essa seguinte forma, ó. Vai começar com o endereçamento, com letras maiúsculas, garrafais, depois o preâmbulo, depois fatos, direito, pedido e encerramento. Então tá aí a forma geral das nossas peças. Endereçamento vai ser aula de competência. Você vai ter que saber quem é o juízo competente e endereçar. Depois um preâmbulo. O preâmbulo simplesmente vai dizer que o fulano, representado pelo advogado, vem apresentar uma queixa-crime com a fundamentação jurídica específica em face de alguém. Nós vamos ver isso com calma hoje ainda, tá? Depois os fatos. Você vai relatar os fatos, relatar todos os fatos que aconteceram. Depois o direito. Ali você vai colocar a classificação do crime, por que você entende que aquele fato se amolda àquele modelo de crime, aquele tipo de crime. E por fim os pedidos. O pedido principal, obviamente, é o pedido de condenação do acusado, tá? E por fim o encerramento, é só lembrar de assinar, colocar o rol de testemunhas e a data, local e data. Então vamos lá, gente. Endereçamento. Endereçamento são com letras maiúsculas, garrafais, tá? Colocadas no alto da página. Veja aqui, ó, a gente vai colocar, vamos trabalhar com dois endereçamentos para a nossa queixa-crime. Ou vai ser rito comum ordinário, e aí a competência é da justiça comum, ou vai ser rito sumaríssimo, e aí a competência vai ser do juizado especial, tá? Na primeira hipótese, se for rito comum ordinário ou rito comum sumário, a gente vai colocar no alto: Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da, tracinho, que você não sabe qual, Vara Criminal da Comarca de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, por exemplo, né? Se for então juizado especial, vai ser Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Conselheiro Lafayette. Então vem em mim. Para você saber se vai ser uma ou se vai ser outra, entra então na nossa aula passada. Você tem que saber se é juizado especial ou se vai ser vara comum. Para saber isso, você olha o máximo da pena que esse acusado pode pegar. Se a pena máxima, considerando todas as agravantes, considerando soma de crimes, concurso material, se você somar isso tudo e der até 2 anos, inclusive, juizado especial. Se der de 2 anos e 1 dia para frente, então, justiça comum, tá? Então, o endereçamento para nós aqui na queixa-crime vai ser só isso. Vai decidir, você vai escolher, né? Você vai saber se é vara criminal ou se é juizado especial criminal. Segundo item, ó, primeiro endereçamento, segundo preâmbulo. O preâmbulo é simplesmente você se apresentando ao juiz, por meio de um advogado, dizendo que está apresentando essa peça, queixa-crime, a fundamentação jurídica e em face de quem. Então, vamos lá. Primeiro, você vai colocar o seu cliente, o nome dele, então, Maria, vai qualificar a pessoa. Gente, na nossa aula, vamos ter por padrão aqui, qualificar cada pessoa com 7 elementos de informação a respeito da pessoa. São 7, tá? A gente vai colocar nome completo, profissão, nacionalidade, estado civil, domicílio, CPF e RG, tá? Basta escrever RG e deixar em branco. A gente não vai inventar dados, tá? Então, nome, CPF, RG, estado civil, nacionalidade, profissão e endereço, tá? Falei tudo certinho? Vai estar anotado aí, se eu tiver me confundido. Então, Maria, com a qualificação, primeira coisa que precisa. Por meio de seu advogado constituído por procuração em anexo, a gente não vai fazer a procuração, mas você precisa colocar que ela está em anexo. Outra coisa importantíssima na queixa-crime, de acordo com o artigo 44 do CPP. Essa procuração tem que ser com poderes especiais. Então, aqui no nosso preâmbulo, você vai colocar procuração com poderes especiais. O que significa poderes especiais? Eu não vou falar agora, não, para não confundir, tá? Depois a gente trata. Voltando ao preâmbulo.
Maria, qualificação, né, do seu cliente. Por meio de seu advogado, OAB número, constituído por procuração, com poderes especiais em anexo, vem perante Vossa Excelência ajuizar. Pronto. Olha o textinho. Agora, numa linha separada em centralizado ali, né, na medida do possível, se você tiver no caderno, mais ou menos, né, no olho. Queixa-crime. Na linha de baixo, você tem que colocar fundamentação jurídica da queixa-crime. Então, quais são os artigos que fundamentam a queixa-crime? São esses que eu falei. 100, parágrafo 2º do CP, do Código Penal, tá aí, ó. 30, 41 e 44 do Código Processual Penal. E mais um. Esse mais um que eu estou falando vai ser aquele artigo que diz que esse crime que você está trabalhando é de ação penal privada. Não sei se ficou claro, mas suponhamos então que a gente esteja tratando de um crime contra a honra, uma calúnia. Quem diz que a calúnia é de ação penal privada? O artigo 145 do CP. Então, esse artigo tem que estar aí também, tá? No caso de crime contra a honra, você tem que colocar aí também o 145 do CP. Com essa fundamentação jurídica, então, contra ou em face de, e você vai colocar contra quem? José do Beco e a sua qualificação. Lembrando que se você não tiver a qualificação completa do acusado, né, basta elementos para você que possa identificá-lo. Aqui para a gente, no nosso exemplo, na nossa matéria, você vai colocar em face de nome e deixar lá RG, CPF, as mesmas 7 que a gente usou lá para a vítima, né? Nome completo, RG, CPF, profissão, estado civil, nacionalidade e domicílio, tá? A gente vai usar essas 7 aqui por padrão para qualificar. Beleza? Então tá aí, ó. Aí tá o nosso preâmbulo, um exemplo de preâmbulo, tá? Beleza. Endereçamento, preâmbulo e depois vem os fatos. Gente, os fatos você vai relatar os fatos, você ainda não vai falar de artigo, de código, de doutrina, jurisprudência, nada disso. Você vai falar dos fatos, dos acontecimentos. Os acontecimentos, você vai informar os fatos para o juiz, tá? Então você vai colocar que houve, que na página da rede social tal dia, ele falou isso, escreveu aquilo, que fulano viu, que o outro escreveu, você vai contar os fatos. Aqui é só fato, tá? Só fato. Conta os fatos da forma como aconteceram, sem inventar, sem inventar, sem inventar. Depois vem o direito, que a gente por hoje tá bom, já tá ficando muito grande essa aula. Depois vem o direito, que a gente vai trabalhar na aula seguinte para a gente aprender a escrever. O direito é simplesmente explicar por que aqueles fatos que você relatou, você acha que se enquadra no crime de calúnia, tá? Então você vai justificar isso no direito, a gente vai fazer. Depois os pedidos, lembrando que a gente vai tratar com calma. A gente vai pedir o juiz para receber, para dar o recebimento na queixa-crime. A gente vai pedir ele para citar o acusado, para apresentar a resposta à acusação. E depois a gente vai pedir a condenação, tá? Lembrando que ainda vai ter os pedidos de reparação de danos civis do artigo 387. Se tiver errado, eu coloco certo aqui. Mas eu acho que é 387 mesmo. E mais alguns outros pedidos. Intimação de testemunhas, tá? Que vai ser aqui agora ou nunca. E por fim, o encerramento. Então, o que eu quero hoje tratar é só metade, né, da nossa queixa-crime, que vai ter essa estrutura, ó, de endereçamento, preâmbulo, fatos, direito, pedido e encerramento, tá? Depois a gente trata com calma o direito, o pedido e o encerramento. Por hoje eu quero que vocês saibam como fazer o endereçamento, vai ser juizado especial ou vara comum, que faça o preâmbulo com esses elementos, né? O nome da vítima com a qualificação, lembrar do seu advogado, nome, OAB número, com procuração com poderes especiais em anexo, né? A fundamentação jurídica, que vai ser os artigos que a gente falou, mais o artigo específico. Vem apresentar então queixa-crime. Queixa-crime em linha separada, maiúsculas, uma linha só dela ali. Queixa-crime, centralizado. Em face de João do Beco, com a qualificação do João do Beco, tá? Encerrou o segundo, terceiro fatos, é só contar casos, só contar os fatos, só relatar os fatos, sem segredo. Beleza?
Bom, então vamos continuar aqui, ó. A gente viu que tem endereçamento, não é isso mesmo? Depois do endereçamento, o preâmbulo, que a gente aprendeu a fazer. Depois do preâmbulo, os fatos, só relatar os fatos. E hoje a gente vai falar do direito, dos pedidos e do encerramento. Tá ok? Então vamos começar do direito aqui. Gente, o que você tem que falar no direito é explicar por que aqueles fatos que você relatou se enquadra em algum artigo do direito, tá? Se você tem facilidade de escrita, escreva do jeito que você entender melhor. Mas se você não sabe muito bem como escrever, eu adoto sempre uma técnica do silogismo, tá? Silogismo, não sei se vocês lembram, é aquela que fala assim, por exemplo, todo brasileiro é trabalhador. Essa é uma premissa maior. Depois fala, José é brasileiro. Esse é o fato, premissa menor. Conclusão, José é trabalhador. Tá? Isso de ter uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão vai ser o que a gente vai usar para escrever o direito. Como assim? Não entendi. Vamos lá. A lei é a premissa maior. A lei é a premissa maior. Então a lei diz lá, caluniar alguém consiste em atribuir a uma pessoa um fato criminoso sabidamente falso. É o que está no artigo 138, olha aí. Então você vai colocar na premissa maior, não precisa transcrever o artigo não. Mas você vai colocar na premissa maior, nesse primeiro parágrafo, né? Você vai colocar então, segundo o Código Penal, no artigo 138, o crime de calúnia consiste em atribuir a alguém um fato criminoso sabidamente falso. Aí você vai para o parágrafo seguinte. No caso em tela, temos que João do Beco disse que Maria havia vendido drogas em frente à escola. Olha. Portanto, a conclusão, no terceiro parágrafo a gente faz a conclusão. Conclusão, João do Beco cometeu crime de calúnia. Então nós vamos usar essa técnica para ficar mais fácil de escrever. Isso, se você já tem seu jeito de escrever, tudo bem, escreva da sua forma, não tem problema. É só uma dica para quem ainda não sabe como escrever. Então você vai escrever o primeiro parágrafo explicando a lei, tá? Lembrando que não precisa transcrever o artigo. Mas você vai dizer por quê. Não, ainda não. Você vai dizer no primeiro parágrafo o que diz a lei. Então é o que a gente está chamando de premissa maior. No segundo parágrafo, você vai explicar, repetir o que você já colocou lá no fato. Você vai identificar ali todas as elementares do crime, tá? E no terceiro parágrafo você vai concluir, portanto, houve aquele crime. Outro exemplo. Se você for no artigo 141, inciso 3, olha aí. 141, inciso 3. Você vai ver. Vou ler aqui porque eu não consigo ler na tela, né, gente? 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, ou 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Então, suponhamos que o crime tenha sido cometido na rede social, no Instagram. Ora, cabe, então, aumento de pena de 1/3. Como que você vai escrever isso? Sugiro usar a técnica do silogismo. Coloca lá, então, primeiro parágrafo. Você vai colocar um títulozinho assim, ó, aumento de pena, do aumento de pena. Tá? Aí depois você coloca. Diz o artigo 141, inciso 3º, que aumenta-se de 1/3 a pena quando a injúria, calúnia ou difamação é praticada em meio que facilite a divulgação ou perante várias pessoas. Falou que premissa maior. Agora você vai para o segundo parágrafo. José do Beco proferiu aquelas ofensas, que você já explicou quais é, na rede social Instagram, que tem milhares de seguidores. E tem, portanto, uma facilidade de divulgação. Terceiro parágrafo, você vai colocar, então, sua conclusão. Portanto, deve ser aplicado o aumento de pena de 1/3, neste caso.
Deu para entender, gente, como que a gente vai escrever o direito? Tá? Pegar uns exercícios para a gente fazer, mas você pode fazer isso para praticar com qualquer crime, não só de ação penal privada, que é o de nosso interesse. Tá ok? Então você vai fazer dessa forma, caso você queira, tá? Se você tiver uma forma melhor de escrever, que você já está adaptado, não tem problema, fica à vontade, aí não tem regra. Aí não tem regra. Então isso foi o direito. Isso foi do direito. Agora a gente vai para os pedidos, tá? Os pedidos. Então, lembrando, só para a gente lembrar da peça aqui, a gente já fez o endereçamento, a gente já fez o preâmbulo, a gente já contou os fatos. Agora a gente acabou de falar do direito, então vem o pedido. Primeiro pedido essencial da queixa-crime. A gente vai pedir para o juiz que ele receba a queixa-crime. Porque o recebimento é um ato judicial. Você pode ver ali no artigo 395. O juiz pode receber ou rejeitar. A gente vai pedir para ele que receba, tá? Com força do artigo 395 do Código Processual Penal. Então, o primeiro pedido é esse, que ele receba. Segundo pedido, que ele mande citar o acusado para ele apresentar resposta à acusação, com força do artigo 396 e 396-A do CPP também. Então, esse é o segundo pedido. Terceiro pedido. Esse terceiro pedido vai ser o pedido de condenação. Você vai pedir para o juiz condenar com força do artigo 138, se for calúnia, com força do artigo 345, se for uso arbitrário das próprias razões. Você vai pedir a condenação com base no artigo que diz o crime, tá? Se tiver caso de aumento de pena, você vai pedir também que condene com o aumento de pena do artigo 141, inciso 3º, por exemplo. Se tiver uma agravante, se tiver um concurso material, qualquer pedido que você for fazer é aqui. Você vai pedir a condenação com base no que você alegou no direito. Beleza? Outro pedido que tem que ter. O do artigo 387, inciso 4. Vamos ver aqui o que ele fala. Ó, 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, vem inciso 1, inciso 2, inciso 3, vamos no 4, ó, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, você vai pedir também a reparação dos danos, tá? Fixação do valor mínimo para a reparação dos danos. Por fim, o que a gente vai pedir é a intimação das testemunhas arroladas. Arrolada significa que colocou no rol, tá? As testemunhas abaixo arroladas. Então, lembrando que a acusação só tem um momento processual em que ela pode pedir a intimação das testemunhas. E é aqui. Se não pedir agora, não pode pedir mais. É a preclusão do direito, né? Do direito de pedir intimação. Então, o último pedido nosso aqui vai ser a intimação das testemunhas abaixo arroladas. Tranquilo? Encerrou, então, os pedidos. Recapitulando, então, a gente já fez o endereçamento, nós fizemos o preâmbulo, os fatos, o direito, o pedido e agora vamos fazer o encerramento. No encerramento você vai colocar o local, a data. Então, aqui a data você tem que saber contar o prazo, né? E depois do local e data você vai colocar advogado ou AB, número, lembrando de não assinar, e por fim, o rol de testemunhas. O seu problema vai trazer o rol de testemunhas. Então vamos lá para o encerramento, gente. Ó, o local, isso aí não é pontuado, né? O local onde você fez lá a sua peça. Data, em geral, o problema vai te pedir para ajuizar a ação no último dia do prazo. Então, você vai ter que saber contar o prazo de decadência. O direito de queixa, ele termina com um prazo decadencial de 6 meses, né? 6 meses. Então, lembrando nosso exemplo, se o fato aconteceu dia 3 de fevereiro e você tomou conhecimento da autoria no dia 3 de fevereiro, por exemplo. Quando vai acontecer o fim do direito de queixa, quer dizer, quando vai acontecer a decadência no prazo de 6 meses. 3 de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses, então, acontece no dia 3 de agosto.
Significa que no dia 3 de agosto, presta atenção, no 3 de agosto acabou. 3 de agosto não pode mais. Se eu te pedir para ajuizar no último dia, o último dia então é 2 de agosto. Porque no 3 de agosto acontece a decadência. Tá ok? Então, local e data. Lembrando aqui, gente, uma dicasinha, tá? Na prova da OAB, se você, em vez de colocar advogado, se você colocar o seu nome, Fernando, eles entendem que você está se identificando na peça e por isso sua peça é zerada, tá? Então, para treinar isso, eu sempre vou dar ponto, sempre vou valorizar. Quem colocar advogado, escreve isso mesmo, a palavra advogado, A-D-V-O-G-A-D-O, advogado, tá? Embaixo, OAB número, só isso, OAB número abreviado. Isso aí vai ser como se fosse a sua assinatura, tá? Você não precisa, você não pode assinar exatamente para a gente treinar para a OAB, beleza? E o que faltou é o rol de testemunhas, então você vai colocar lá no finalzinho de tudo, rol de testemunhas. No problema dado, vai falar quem viu. A Ana, amiga da Maria, assistiu tudo. O Rômulo viu. Então vai colocar lá e você vai colocar no finalzinho o rol de testemunhas, as testemunhas que o seu problema te traz. Lembrando aqui, gente, ó, para mostrar que sabe, entendeu? Para você mostrar que você domina a matéria. Se for rito comum ordinário, você vai colocar 8 testemunhas. Mas o problema só deu 3 testemunhos, então você vai colocar só 3. 8 é o máximo. Mas eu te sugiro que escreva lá 1 testemunha, Ana, 2 testemunha, Rômulo, 3 testemunha, Mário. Coloca 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 8. Você deixa numerado até 8, para mostrar que você sabe que no rito comum ordinário, o número máximo de testemunhas que podem ser intimadas, né, arroladas, são 8. Se for rito comum sumário, tudo igualzinho, mas o máximo é de 5 testemunhas. Então você coloca lá, rol de testemunhas, José, Maria e Pedro. Coloca lá 4 e deixa em vazio, 5 deixa em vazio, só para mostrar que sabe, para você mostrar que você sabe, beleza? E se for juizado especial, qual que é o máximo de testemunhas que pode? 3. Você vai fazer a mesma coisa, 1, 2, 3. Beleza? Tranquilinho? Então aí a gente encerra a estrutura da nossa queixa-crime, tá bom? Na aula que vem a gente vai fazer um exercício, vou dar um problema, deixar o problema já hoje para vocês. A gente faz o exercício, tá? Porque na hora de escrever mesmo a gente encontra alguns problemas, né? Que a gente não vê na teoria. Então só para encerrar aí, ó, veja aí a estrutura da peça. Memorizou? Tranquilinho? Pessoal, muito obrigado, um abraço e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!